Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar uma sequência de aulas que irão versar sobre mecânica ortodôntica corretiva. Essa mecânica ortodôntica eu denominei de mecânica orto-Furquim, porque eu dividi em itens bem detalhados e hoje nós vamos ver um desses itens que seria o protocolo de alinhamento e nivelamento. Esse protocolo de alinhamento e nivelamento não é uma troca sequencial de fios, não é simplesmente trocar fio, colocar borrachinha na boca do paciente. Ele tem várias características, esse protocolo tem várias características, tem vários detalhes de mecânica que nós devemos seguir para que seja o mais controlado possível, para que tenha o menor número de problemas, para que a gente consiga reduzir essa fase de alinhamento e nivelamento. É uma fase muito valorizada pelos pacientes, existe uma melhora na estética do sorriso, uma melhora no apinhamento, uma melhora nas rotações dentárias. Então é uma fase que o paciente valoriza muito, né? Aquela troca sequencial de fios. Vocês estão começando a ortodontia agora, vocês vão fazer esta mecânica no taipodonte, então a aula teórica é dada no início. Depois eu vou fazer uma série de filmes falando das diferenças dos fios, como prender o fio na canaleta do braquete, como usar o amarrilho metálico. Então, além da aula teórica, nós vamos fazer a demonstração por meio de vídeos e fazer tudo isso que nós estamos falando aqui no taipodonte para depois ir para a boca do nosso paciente. Mas voltando, esse protocolo de alinhamento e nivelamento deve ser seguido à risca no nosso consultório para que seja muito mais simples e mais reproduzível. Nós vamos fazer praticamente em todos os pacientes a mesma sequência para que seja mais fácil o entendimento por parte de vocês. Então eu já começo a aula falando que, de uma maneira geral, no nosso consultório, nós temos que estabelecer protocolos. Protocolos de diagnóstico, protocolos mecânicos, protocolos para obtenção de espaço, protocolos de ancoragem, né? A partir do momento que nós estabelecemos protocolos de tratamento para classe 1, para classe 2, para classe 3, nós definimos quais são os tratamentos que nós mais dominamos e aí vamos usar esses tratamentos de maneira protocolar, né? Então, um exemplo, eu na maloclusão de classe 2 em pacientes adultos, ou eu vou usar elástico de classe 2, ou vou usar aparelho de protração mandibular, ou vou usar um aparelho para distalização superior. Eu não vou ficar inventando muito diferentes protocolos de tratamento. Eu trabalho com 3 aparelhos porque eu domino esses 3 aparelhos. Então, é isso que vocês têm que começar a entender e tentar estabelecer protocolos. Dentro da mecânica ortodôntica corretiva, né, eu acabei criando, como eu já falei, né, a mecânica orto-Furquim. Ela está bem item por item, vocês vão ter que gravar essa mecânica, todos os itens, vai ter uma aula sobre todos os itens. Hoje, um dos itens que nós vamos desenvolver mais com vocês é um dos itens da mecânica que chama-se alinhamento, nivelamento superior e inferior, tá bem? Então, voltando aos protocolos, né? Então, quando eu falo em tratamento ortodôntico corretivo bem conduzido, não só corretivo, né? Mas hoje a gente está falando da correção, principalmente dos dentes, da ortocorretiva feita com o aparelho ortodôntico fixo, mas esse slide serve para todos os tipos de tratamentos ortodônticos, né? A primeira coisa e mais importante seria o correto diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento bem definidos. Então, diagnóstico baseado na análise facial, baseado na análise cefalométrica, baseado na análise oclusal, classe 1, classe 2, classe 3, problemas transversais, problemas verticais, problemas intra-arco, né? A partir do momento que eu defino o diagnóstico, faço um prognóstico, se é mais difícil, se é mais fácil, estabeleço um plano de tratamento bem adequado, com protocolos bem definidos, associado à minha experiência que vocês ainda não têm, né? Também o ortodontista hoje em dia precisa de um pouco de habilidade manual, né? A gente fala de um pouco porque a gente já sabe que com o passar dos anos a habilidade que o ortodontista tem que ter é muito menor. Os arcos ortodônticos já vêm prontos, então você cola, passa um fio entre aspas reto, né? Que a gente sabe que
o Dr. Andrews fez analisou aquelas 6 chaves de oclusão de Andrews e embutiu essas informações de angulação e inclinação nos seus braquetes. Então, teoricamente, quando eu passo um fio reto, straight wire, né, que ele deu o nome da prescrição dele de straight wire, passando um fio reto, já levaria os dentes para as posições ideais. A gente sabe que isso não é verdade, né? Mas a habilidade manual que exige hoje em dia a ortodontia e que exigia a ortodontia antigamente é muito diferente, tá bom? Além disso, um ortodontista tem que ser criativo, tem que ter um olho clínico bem apurado, né? E um senso crítico muito elevado. Então, muitas vezes te perguntam, né, qual que é o seu maior defeito? Eu falo, eu sou muito crítico. Qual que é a sua maior característica? Eu sou também muito crítico. Então, tem que ser muito organizado. E a gente muitas vezes peca pelo excesso, né? O paciente quer tirar o aparelho e a gente tenta ainda fazer pequenos ajustes. Eu fico muito atento à estética do sorriso, à estética dos incisivos, que é o que vai aparecer na foto. O paciente muitas vezes não está preocupado muito com a relação molar, né? Relação posterior. Ele quer que a parte anterior esteja bonita, esteja estética. Porém, uma das coisas mais importantes que eu estou falando até agora, se eu não conseguir um encaixe posterior adequado, é bem provável que de canino a canino os dentes não estejam encaixados com trespasse vertical e horizontal adequados, com a linha média centralizada, tá bom? Então, uma coisa leva a outra, né? Então, se eu tiver um encaixe posterior adequado, é bem provável que os dentes anteriores também estejam bem posicionados. Então, para se conseguir um tratamento ortodôntico corretivo, interceptor, de qualquer fase, bem conduzido, eu começo sempre por um correto diagnóstico. Eu já falei isso para vocês, gente. A gente não consegue chegar a um determinado lugar se eu não sei qual é o caminho, né? Se eu não sei qual é a rota, qual é o caminho realmente desse local. Então, eu tenho que saber o diagnóstico, tenho que saber a lista de problemas, vamos fazer a lista de problemas do meu paciente, para depois estabelecer protocolos de tratamento bem definidos, tá bem? Em relação ao protocolo de diagnóstico, né, que nós já comentamos com vocês, o diagnóstico sempre começa pela análise facial, que nós já descrevemos para vocês. Padrão 1, padrão 2, padrão 3, face longa e face curta, que vai determinar protocolos aí de tratamentos também bem definidos. Análise cefalométrica, que nós utilizamos padrão USP e padrão McNamara. Análise de modelos para verificar problemas transversais, verticais, sagitais e intra-arco. Então vamos analisar as fotografias intrabucais, os modelos de gesso, ou os modelos escaneados, né, os modelos digitais, né? Para daí definir protocolos de tratamento ortodônticos ideais ou compensatórios e estabelecer o prognóstico de tratamento. O que seria o prognóstico de tratamento, professor? O senhor fala tanto do prognóstico, né? Se eu tenho um paciente braquifacial e um paciente idólico facial, geralmente o prognóstico de tratamento de um paciente idólico facial é mais desfavorável se comparado ao prognóstico de tratamento de um paciente braquio ou mesofacial. Por quê, professor? Porque a maioria das mecânicas ortodônticas são extrusivas. Se eu extruo um dente 1 milímetro lá atrás, abre 2, 3 milímetros aqui na frente. Então é sempre mais difícil, sempre o prognóstico de tratamento é mais desfavorável naquele paciente idólico facial, no face mais longa, tá? Braquio e mesofacial tem um prognóstico de tratamento mais favorável do que outros pacientes. Então, qual outro paciente tem um prognóstico desfavorável de tratamento, professor? Aquele paciente padrão 3 com protrusão mandibular excessiva, né, que nós já falamos que a mandíbula vai crescer, o que foi determinado geneticamente que vai crescer. Então é bem provável que esse paciente tenha um prognóstico de tratamento desfavorável. Talvez ele caia numa cirurgia ortognática futuramente, tá bem? E em relação ao protocolo mecânico, né, que hoje a aula especificamente é de mecânica ortodôntica, é uma aula extremamente importante, como eu falo em todas as aulas, né? É uma aula muito importante que essa aula vai ser guia para vocês usarem no consultório de vocês para a vida inteira. Tudo que eu vou falar aqui na aula de hoje, vocês vão fazer no consultório de vocês, arroz com feijão no consultório de vocês, trocar fio, colocar borrachinha,
fazer binário, colocar mola aberta, fazer sobrefio, dobra distal, lace back, tem um monte de informação importante de mecânica ortodôntica corretiva para o consultório, para a vida ortodôntica de vocês, tá bem? Então, primeiro caso planejado, escolhemos o aparelho ou dispositivo para aquele paciente, né? Que prescrição que eu vou usar, que tubo que eu vou usar. Então, as aulas vão sendo somadas, né? Então, eu vou usar a prescrição Roth, prescrição MBT nos tubos. Eu vou usar tubo simples, tubo duplo, tubo triplo, depende do aparelho que eu for colocar naquele paciente. Eu vou colocar banda, eu vou colocar tubo colado, então tudo isso você já tem que saber, né? Qual o aparelho que eu vou colocar no meu paciente? Ah, professor, o paciente é classe 3, padrão 3, eu posso colocar um capelosa padrão 3? Pode, esse é o momento de escolher. Então nós escolhemos o dispositivo antes de colar, colamos, né? E aí vamos fazer a mecânica. Então, seria o somatório de informações que vocês estão tendo, vocês já aprenderam a escolher o sistema, vocês já aprenderam a colar e agora nós vamos fazer a mecânica ortodôntica corretiva para depois entrar numa fase de finalização, remoção do aparelho e verificar a estabilidade do caso com as contenções superiores e inferiores, tá bem? Então a gente quer fazer uma mecânica ortodôntica chamada mecânica ortodôntica linear, o mais rápida possível. Então, quanto tempo leva para sair do ponto A a chegar ao ponto B de um caso complexo como esse aqui? Hoje em dia, nós falamos que uma mecânica ortodôntica, se correr tudo bem, 2 anos, 2 anos e meio no máximo. Se eu tiver um paciente que tem um tratamento ortodôntico por 5, 6 anos, alguma coisa está errada. Ou o paciente está faltando muito, quebra muito, não é um paciente colaborador, né? Ou o ortodontista está perdido, ele se perdeu no meio do caminho, né? O Waze deu errado, ele não sabe usar o Google Maps, ele se perdeu no meio do caminho. Então eu vou sair daqui de Bauru, vou até São Paulo. Então eu levo em 3 horas e meia, 4 horas no máximo, eu chego até lá. Agora não, eu saí daqui e já deu 5, 6 horas eu não cheguei, alguma coisa está errada. Eu peguei o caminho errado, tá com trânsito, furou o pneu, alguma coisa deu errada no meio desse trajeto. Então a mecânica ortodôntica que a gente tenta fazer com vocês é uma mecânica ortodôntica linear, o mais rápida possível, com menores problemas possíveis, com menores efeitos colaterais possíveis. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê muitos colegas postando fotos em redes sociais e às vezes com mecânicas totalmente erradas. Então às vezes a gente pega e vê fios pegando canino, pegando lateral, pegando todos os dentes que não tem espaço ali. Errado, então vamos com calma, né? Às vezes parece que a gente está perdendo tempo e nós estamos ganhando tempo. Como assim, professor? Então um dos primeiros itens que eu vou falar da mecânica ortodôntica Ortofurquim, que talvez seja o mais importante, seja, se eu não tenho espaço para os meus elementos dentários, o primeiro item da mecânica ortodôntica Ortofurquim seria consiga espaço, é a obtenção do espaço no arco. Então, esse slide aqui são 3 slides seguidos para vocês entenderem a mecânica Ortofurquim. Como eu já falei, vocês vão ter aula especificamente de cada um desses itens aqui. Porém, hoje eu vou falar de um item que está no segundo slide, que é o alinhamento, nivelamento superior e inferior, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se o paciente não tem espaço no arco, eu tenho que obter espaço para alinhar, nivelar superior e inferior e obter uma relação de caninos classe 1. Então, o que está escrito ali, ó, primeiro item da mecânica Ortofurquim é conseguir espaço para alinhar, nivelar os dentes superiores e inferiores. Então, uma abreviatura que nós usamos para alinhamento, nivelamento superior e inferior, ANSI, alinhamento, nivelamento superior e inferior, tá? Alinhar seria no sentido antero-posterior, no sentido horizontal. Nivelar seria no sentido vertical. E nós temos sempre como objetivo colocar os caninos em classe 1, tá? Caninos em classe 1.
E quais são as maneiras de conseguir espaço? Ah, professor, meu paciente tem diastema, então beleza, ele já tem espaço. Agora não, o paciente tem apinhamento, como apresentava essa paciente aqui no slide anterior, né? Então eu tenho algumas formas de conseguir espaço. Duas maneiras. Primeira, aumentando o perímetro do arco ou diminuindo massa dentária. Então eu sempre tento, né, na maioria das vezes, aumentar perímetro do arco. O que seria aumentar perímetro do arco? Seria primeiro expansão ou disjunção maxilar. A disjunção maxilar só ocorre no arco superior, tá? Então expansão rápida da maxila ou disjunção maxilar. Então anotem aí, expansão rápida da maxila ou disjunção maxilar, que seria uma alteração ortopédica para abertura da sutura palatina mediana para ganhos esqueléticos no arco superior. Não existe disjunção mandibular, tá bem? Então não existe expansão rápida da mandíbula, só existe expansão rápida da maxila. Então a gente vai ter uma aula específica sobre disjunção maxilar. Até que idade que eu consigo fazer isso, professor? Com certeza até 12, 13 anos eu consigo. Após essa idade eu tenho dúvida, tá? Até 17, 18 anos nós podemos tentar. Depois disso esquece, tá? Então, se vocês estiverem anotando, né, a expansão rápida da maxila ou a disjunção maxilar, com certeza até 12, 13 anos de idade, perfeito? A segunda forma de conseguir espaço no arco, então a primeira, voltando ainda sobre a expansão rápida da maxila ou disjunção maxilar, ela é muito indicada para ganho de espaço em casos de apinhamento superior, né? Então, se o caso tem atresia maxilar, tem mordida cruzada posterior, eu faço uma disjunção na maxila como um todo. Se o paciente tem a maxila boa, mas tem um apinhamento na região de pré-maxila, eu tenho um parafuso que chama disjuntor borboleta, que vai abrir somente na região mais anterior, na região de pré-maxila, tá bem? Então, tudo isso a gente vai ver em detalhes em aulas futuras. Segundo item da mecânica de obtenção de espaço seria a distalização. O que é distalização? É jogar um molar para trás, né? Então, anotem aí, eu consigo distalizar molares superiores nos casos de classe 2. Então, classe 2 dentária, que seria aquela classe 2 que houve a mesialização do molar superior. Então, o molar superior está mesializado. Até meia classe 2 eu consigo distalizar com bastante facilidade. Nós extraímos os terceiros molares e distalizamos os molares superiores para criar espaço para os pré-molares, para os caninos. Muitas vezes o canino está em infravestibuloversão, aí você distaliza o molar, distaliza o pré e o canino consegue descer, né? Consegue obter espaço para esse canino. Então, distalização superior nos casos de classe 2, até meia classe 2, bem favorável. Acima de meia classe 2, tome cuidado. Outro detalhe importante, a distalização é muito indicada em pacientes braque e mesofaciais. Em pacientes dólico-faciais temos que ter cuidado, porque à medida que eu distalizo o molar superior, eu posso abrir e aumentar a altura facial anterior-inferior, tá bem? Outro detalhe, distalização inferior. Eu consigo distalizar molares inferiores? Sim. Em que casos? Em casos de classe 3 dentária. Lembram da classe 3? Quando existe uma mesialização dos dentes inferiores. Classe 3 esquelética não, tá, gente? É quando eu preciso criar espaço no arco inferior e o molar está em classe 3. Aí eu consigo extrair o terceiro molar, distalizar os molares inferiores e criar espaço no arco inferior sem ter que extrair pré-molares, sem ter que extrair dentes anteriores. Então, expansão só no arco superior, disjunção, né, só no arco superior. Distalização pode ser no arco superior nos casos de classe 2 ou no arco inferior nos casos de classe 3, tá bem? Distalização até meia classe 2, até meia classe 3, bastante favorável. Acima de meia classe 2, acima de meia classe 3, já é mais complicado. Como que distaliza, professor? Geralmente a gente distaliza com mini implantes, né? Com ancoragem em mini implante, com apoio no mini implante.
a gente vai ter uma aula de ancoragem, né? Mas a ancoragem, que a gente fala de ancoragem máxima, que tem o maior apoio de todos, é o mini implante. Então, para distalizar com bastante controle de ancoragem, nós usamos com bastante frequência os mini implantes, tá bem? Lembrando que eu estou falando do aumento do perímetro do arco. Então, a hora que eu disjunto, eu aumento o arco. A hora que eu distalizo, então o arco está assim, eu distalizo, eu aumento o perímetro do arco, tá bem? E outro item que a gente vai usar muito na mecânica na mecânica corretiva, seria a vestibularização de dentes. Então, se eu tenho os dentes lingualizados e eu passo um fio, esse fio vestibulariza os incisivos, você tem um ganho de espaço. Sempre que eu vestibularizo o dente, eu ganho espaço. Se eu lingualizo o dente, eu diminuo o perímetro do arco. Então, quando eu vestibularizo, eu aumento o perímetro do arco. Quando eu lingualizo, eu diminuo o perímetro do arco, tá bem? Então, se eu tenho uma relação topo a topo aqui, eu quero tirar dessa relação topo a topo, eu tenho que lingualizar os dentes inferiores. Para lingualizar os dentes inferiores, eu tenho que ter espaço. Não adianta eu tentar lingualizar esses dentes se não tiver espaço. Então, às vezes eu tenho que fazer desgaste, né? Então, nunca se esqueçam disso. Vestibularizo, ganho espaço. Lingualizo, perco espaço, tá bem? Agora, eu tenho outras duas maneiras de conseguir espaço no arco, que são maneiras que muitas vezes a gente não gosta de fazer, mas às vezes tem que fazer, né? Que seria a diminuição da massa dentária, ou desgaste ou extração. O desgaste, chamado IPR, é desgastes interproximais, stripping, desgastes interproximais. Ou a gente faz com lixa, ou faz com broca. É muito mais controlado fazer com lixa, tá? São desgastes interproximais, geralmente feitos de canino a canino inferior. Pode ser feito no arco superior também, mas quase sempre é feito no arco inferior. Então, desgaste pode ser feito tanto no arco superior como no arco inferior, tá? Expansão, só superior. Distalização, superior e inferior. Vestibularização, superior e inferior. Desgaste, superior e inferior. Quantos milímetros eu consigo de desgaste, professor? O desgaste, 3, 4 milímetros no máximo no arco inferior de desgaste, não muito mais do que isso, tá? O desgaste no arco inferior, de canino a canino, nós conseguimos 3 milímetros. Na região posterior, a gente pode até fazer com broca. A broca que nós utilizamos é a 2200FF. É uma bem fininha que a gente faz desgastes interproximais, tá? Até consegue uns 5 milímetros de espaço no arco todo fazendo desgaste, mas tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Então vocês vão ter uma aula só sobre desgaste interproximal. E as extrações dentárias, né? As extrações dentárias estão caindo cada vez mais em desuso, porém existem casos indicados para extração dentária, né? Que casos que a gente extrai, professor? Tem muitos casos que a gente extrai. Se o paciente for classe 1 de molar, tem as suas indicações precisas, né? Então, classe 1 de molar, que caso que a gente extrai? Quando o paciente é biprotruso, aquele paciente que não consegue selar os lábios, tá? Com grande quantidade de apinhamento, então a discrepância de modelo muito acentuada, tá? Quando tem muito apinhamento, não cabem todos os dentes na boca dele. E pacientes com tendência de crescimento mais dólico-facial, com crescimento vertical, tá bem? Então são 3 indicações bem precisas das extrações dentárias. Quando o paciente é relação molar classe 1, biprotruso, grande quantidade de apinhamento, ou seja, a discrepância de modelo acentuadamente negativa, quando não cabem todos os dentes na boca dele, e quando o paciente é dólico facial com tendência de crescimento mais vertical, tá bem? Tomar uma aguinha. Então essa é a primeira parte da mecânica orto-Furquim, que seria as maneiras para se conseguir obter espaço para alinhar, nivelar os dentes e colocar os caninos em classe 1, tá bem? Já a segunda parte, eu consegui expandir, eu consegui extrair, eu consegui espaço para os meus dentes. A segunda etapa da mecânica é a ancoragem.
Então, sempre que eu consigo obter espaço para os meus dentes, sempre que eu conseguir obter espaço, desgastei, extraí, distalizei, vestibularizei, eu tenho que fazer um sistema efetivo de apoio, um espaço para o espaço não ser perdido. Então, de novo, então extraímos 14, 24, 34, 44 para colocar os caninos em posição. Eu consegui 7 milímetros por meio das extrações dentárias. Se eu não segurar o molar lá atrás com método de ancoragem efetivo, eu vou perder espaço por meio da mesialização dos dentes posteriores. Isso a gente falou na primeira aula, que é chamada mecânica de perda de ancoragem, né? Então a gente vai ter uma aula também sobre ancoragem, né? Mas para sedimentar isso na cabecinha de vocês, sempre que eu conseguir espaço de alguma daquelas maneiras descritas anteriormente, o próximo passo é pensar como que eu não vou perder esse espaço, né? Porque muitas vezes eu já cometi esse erro e muitos colegas cometem. Conseguimos o espaço, distalizamos, nossa, trabalho 4, 5, 6, 7 meses distalizando. E aí eu solto o dente e esse dente, da mesma forma que ele distalizou, ele mesializa e eu perdi tempo, eu perdi espaço, eu perdi ancoragem. Né? E isso tudo vai demandando tempo, vai demandando custo e o paciente chega no final do tratamento cansado, 4, 5 anos de tratamento, porque você não teve um controle do seu tratamento, você não teve um controle da sua ancoragem, perdeu o espaço de maneira descontrolada, tá bem? Terceiro item da mecânica, então conseguimos espaço, mantivemos a ancoragem, então tem 3 tipos de ancoragem, né? Ancoragem máxima, ancoragem moderada e ancoragem mínima. E ela pode ser ainda extrabucal ou intrabucal. Então, quando a gente começa a falar de ancoragem também, é bem confuso. Vocês já tiveram uma noção de ancoragem na primeira aula, né? Arco lingual de Nance, barra transpalatina, botão de Nance, são todos aparelhos de ancoragem, tá bem? Em seguida, conseguimos espaço, fizemos ancoragem, então vamos alinhar e nivelar o arco superior e inferior. Nesse processo de alinhamento e nivelamento, nós podemos usar alguns elásticos, que são chamados elásticos intermaxilares. Esses elásticos intermaxilares são elásticos que são colocados de cima para baixo. Tem os elásticos intermaxilares que pegam maxila e mandíbula. Né? Elástico classe 2, elástico classe 3, elástico de mordida aberta, elástico de mordida profunda. São muitos elásticos e nós usamos com muita frequência. São os elásticos chamados elásticos precoces, usados no início do alinhamento e nivelamento com forças suaves, forças de 100 gramas que nós vamos medir com o nosso dinamômetro, tá bem? Nesse contexto também, durante o alinhamento e nivelamento, nós vamos planificar a curva de SP, um dos itens mais importantes, né, que até acaba sendo complemento durante o alinhamento e nivelamento, é que eu coloquei ali para destacar mesmo. Durante o alinhamento e nivelamento, um dos objetivos do alinhamento e nivelamento, além de corrigir giroversão, corrigir apinhamento, criar espaço para os dentes, corrigir a curva de SP, planificar a curva de SP. Não sei se vocês se lembram, mas uma das 6 chaves descritas por Andrews era a planificação da curva de SP, a curva de SP plana. A curva de SP, para aqueles que não lembram, é uma curva ocluso-incisal que tem no arco inferior, que vai do molar até o incisivo, né? A maloclusão de classe 2 é muito comum o paciente ter curva de SP profunda. Então, a gente precisa, durante o alinhamento e nivelamento, nivelar essa curva de SP, e depois eu vou falar para vocês como que nós vamos fazer isso, né? Mas a planificação da curva de SP é feita durante a fase de alinhamento e nivelamento do arco superior e do arco inferior, prioritariamente do arco inferior. A gente usa às vezes fios com reversão de curva, fios de nitinol ou fios de aço, principalmente com reversão de curva de SP. Ao final do alinhamento e nivelamento, né? Então, esses 2 itens após o alinhamento e nivelamento estão incluídos no alinhamento e nivelamento. Eu coloquei a parte só para
ficar mais claro para vocês, né, para demonstrar a importância. Então, ao final do alinhamento e nivelamento, nós vamos usar elásticos mais pesados para fazer a finalização do caso, para fechar espaços, para realmente compensar aquelas más oclusões. Então, são os elásticos tardios. Hoje, o que vocês podem anotar? Elásticos precoces usados no início do alinhamento e nivelamento. Forças de 100 gramas. Elásticos tardios, elásticos intermaxilares, tá? Que pega a maxila e mandíbula, aquele elastiquinho que vai pegar nos dois arcos. São elásticos mais pesados, 250 a 300 gramas de força, que vai fazer mais força. Por quê? Porque já está no final, já está com fios mais calibrosos, já está com fio mais duro, com fio mais rígido ao final do alinhamento e nivelamento. A gente vai falar isso para vocês, que a gente começa a alinhar e nivelar com fios bem finos, força suave do elástico. Ao final do alinhamento e nivelamento, fios mais calibrosos, que preenchem completamente, quase que completamente a canaleta do bracket. E aí nós vamos poder usar elásticos mais pesados. Então, de novo, início do alinhamento e nivelamento, fios finos, elásticos intermaxilares suaves. Elásticos mais pesados intermaxilares, ao final do alinhamento e nivelamento, que nós estaremos usando fios de alinhamento e nivelamento mais calibrosos, tá bom? Nesse momento também, que é o final do alinhamento e nivelamento, que nós geralmente vamos fechar espaços. Que espaço, professor? Pacientes com diastema, pacientes com extrações dentárias, né? Então é muito comum a gente ver por aí na rua, né? Pacientes que colaram aparelho e já colocam aquele elastiquinho corrente, aqueles elinhos todos um grudadinhos no outro. Isso é um dos maiores erros, tá? Esses fechamentos de espaços de diastemas geralmente são deixados para serem feitos, esses fechamentos, ao final do alinhamento e nivelamento. Quando você já está num fio mais calibroso, quando você está num fio retangular, para você ter o que nós chamamos de controle do movimento, controle de inclinação, controle de torque. Se eu coloco um daquele elastiquinho corrente num fio redondo, o dente não tem controle de inclinação. Quando eu coloco um daquele correntinho no fio retangular, ele tem maior controle de movimento, maior controle de inclinação. Então, via de regra, toda regra tem a sua exceção, mas o fechamento dos espaços diastemas, espaços grandes de extrações, fechamento de espaço de molares, geralmente é feito esse fechamento, em fios mais calibrosos, em fios retangulares, tá bem? E o último slide da mecânica ortofurquim seria a fase de finalização, né, para verificar se você conseguiu as suas 6 chaves, desoclusão pelo canino, protrusiva, lateralidade, se você conseguiu relação molar, relação premolar, relação de canino, linha média, trespasse vertical e horizontal, ok. Planificação da curva de Spee, angulação, inclinação, ausência de rotações e contatos justos, nós vamos verificar tudo isso, né? Intercuspidação é uma fase de finalização também, que depois eu vou explicar para vocês, que seria para aumentar a interdigitação dos dentes posteriores e anteriores. O paciente usa elásticos, moldamos o paciente e instalamos a contenção. Geralmente usamos contenção removível por 2 anos superior e contenção fixa inferior de canino a canino para o resto da vida do paciente. Tá? Então, e essas fases são extremamente importantes também, porque muitas vezes nós negligenciamos a fase de contenção. E é ruim, porque muitas vezes recidiva e o paciente não fica feliz, então nós temos que valorizar todas as etapas de tratamento, desde o início, meio e final, tá bem? Agora, então, nós vamos começar falando especificamente do alinhamento e nivelamento. Então, só para fazer uma recapitulação do que nós falamos até agora, né, de um resumo dessa parte de introdução da aula, falamos da importância de estabelecer protocolos bem definidos na clínica de vocês, protocolos de diagnóstico, protocolos, né, mecânicos, e dentro do protocolo mecânico, o que nós usamos é o protocolo da mecânica ortofurquim.
E dentro desse protocolo, o primeiro item é obtenção de espaço, o segundo item, controle de ancoragem, né? Obtenção de espaço para quê? Para conseguir alinhar, nivelar e colocar os caninos em classe 1. Então conseguimos espaço ou aumentando o perímetro do arco ou diminuindo massa dentária. Controlamos a ancoragem, alinhamos, nivelamos com elásticos precoces. Depois, ao final do alinhamento e nivelamento com a curva de Spee já planificada, nós usamos elásticos mais fortes, se necessário, e fechamos os diastemas, fechamos os espaços remanescentes. Daí finalizamos, intercuspidamos, removemos o aparelho e colocamos a contenção, certo? Então, dentro da mecânica orto-Furquim, vamos falar um pouco sobre alinhamento e nivelamento, que está ali, né, dentro da mecânica que nós já vimos, o segundo ou terceiro item ali que está destacado em amarelo. O alinhamento e nivelamento, como eu já falei, seria talvez uma das fases mais importantes do tratamento corretivo. É a fase que o paciente mais valoriza, que tem grandes alterações, né? É uma fase teoricamente fácil, eu acho muito mais difícil a finalização do que a fase de alinhamento e nivelamento. Por quê? A fase de alinhamento e nivelamento a gente consegue verificar, o paciente consegue valorizar, ele consegue verificar que estão acontecendo grandes alterações. Já a fase de finalização já está tudo alinhado, nivelado e você tem que encaixar melhor os dentes e o paciente muitas vezes não entende isso, né? Então a gente tem que ganhar tempo na fase de alinhamento e nivelamento para poder ficar mais tempo com ele na fase de finalização, tá bem? Existem várias maneiras, como eu já falei, de conseguir espaço, né, para conseguir alinhar e nivelar nossos elementos dentários. Dentes girados, dentes muito angulados, dentes muito apinhados vão dificultar a mecânica de alinhamento e nivelamento, então lembrem-se da regra sempre. Se não tem espaço para aquele dente, não inclua inicialmente no alinhamento e nivelamento. Como assim, professor? Se tem um dente muito apinhado no arco, não é para colar e passar fio nele direto, tá? Vamos criar espaço para esse dente para depois passar fio nele, né? Então essa regra deve ser sempre seguida. Uma coisa interessante de falar já nesse começo, para vocês entenderem, né? Que essa fase de alinhamento e nivelamento é muito prejudicada quando você usa um braquete estético por causa do aumento do atrito desse braquete com o fio, né? Então, a hora que a gente coloca o fio na canaleta, no slot, esses braquetes cerâmicos aqui, ó, né? Eles dificultam a fase de alinhamento e nivelamento. Eles demoram mais durante o alinhamento e nivelamento. Então, a única coisa que tem de bom nesse braquete seria realmente a estética, porque o resto não é legal. Ele causa mais atrito, o dente desliza com menor velocidade, a fase de alinhamento e nivelamento é mais demorada, o paciente vai reclamar porque está demorando, ele quebra com muito mais facilidade, ele não descola do dente, ele quebra, ele é friável, as aletas quebram, que o braquete é composto por 4 aletas e uma canaleta, certo? Então as aletas muitas vezes quebram, né? Então a gente evita ao máximo, lógico, o paciente muitas vezes necessita de uma estética melhor. Durante o tratamento ortodôntico, tudo bem, podemos colocar, mas já sabendo de algumas limitações. Então esse tipo de braquete a gente não recomenda para casos com grandes diastemas ou para casos com extrações dentárias. Se o paciente quiser colocar um braquete estético e tiver muito diastema ou tiver extração dentária, existem braquetes estéticos com canaletas metálicas. E aí o fio vai deslizar com menor atrito e não vai atrasar o tratamento ortodôntico, certo? Então, voltando aqui. O alinhamento seria a correção dos elementos dentários com a troca sucessiva de fios no sentido horizontal, né? No sentido sagital, antero-posterior, horizontal. Vou alinhar os dentes que estão todos apinhados, estão fora do arco. Então, nós vamos colocar os dentes no sentido horizontal de uma maneira harmoniosa
né? Por meio de braquetes, de fios, de alinhadores, não importa qual sistema que eu vou usar, né? Até tem alguns dispositivos chamados alinhadores ortodônticos que eles servem para alinhar os dentes, né? Para corrigir essas posições dentárias no sentido horizontal. Já o nivelamento, que é um pouco mais difícil de conseguir com aparelhos removíveis, tá? A gente consegue com muito mais facilidade com aparelhos fixos, né, com os braquetes colados. O nivelamento seria a correção da posição, das posições incorretas dos elementos dentários no sentido vertical. Então nós vamos nivelar, implica colocar os dentes nivelados, né, não é na mesma posição, mas corretamente posicionados no sentido vertical. Tá bem? Então aqui eu tenho um exemplo, né, um canino infravestíbulo versão, colamos os braquetes, então nós ensinamos vocês a colarem os braquetes no centro da coroa clínica. Essa é a maneira descrita pelo Dr. Andrew. Existem outras maneiras que nós vamos ensinar vocês no decorrer do curso, mas a hora que eu colo e passo o fio, obtive espaço, né? Nesse caso, obtivemos espaço por meio de vestibularização dos dentes nessa paciente. Obtivemos espaço, passamos o fio, alinhamos, nivelamos e, como eu falei, o paciente valoriza muito essa fase, porque o canino estava lá em cima, ele já veio para baixo, já nivelou, já alinhou e o paciente ficou muito feliz, tá bem? Então, esse alinhamento e nivelamento nós conseguimos como? Com a troca gradual, gradativa dos fios, né? Então, todo mês o paciente vai no consultório, nós vamos trocar esse fio, geralmente por um fio mais calibroso. Nós iniciamos o tratamento com fios flexíveis e depois vamos aumentando o calibre desse fio e vamos mudando esse fio a cada 30 dias, 60 dias. Inicialmente, quando eu comecei a fazer ortodontia, não existiam os fios de nitinol, só existiam os fios de aço. Então nós começávamos a fazer o alinhamento e nivelamento com fios de aço. Hoje em dia isso não existe mais, né? Na verdade, nós começávamos a fazer a fase de alinhamento e nivelamento com esses fios aqui, ó, com fios trançados, chamados twist flex. Então, nessa paciente aqui, vocês conseguem ver no arco inferior que o braquete acabou de ser colado, então era um fio trançado, um fio twist flex com 3 filamentos que se tornava mais flexível, né? Para começar a fazer o alinhamento e nivelamento. Nós não usamos mais o fio twist flex para alinhar e nivelar a dente, nós usamos o fio twist flex para fazer contenção 3x3, tá? No arco inferior e no arco superior. Então usa fio twist flex ainda, professor? Usa. Antigamente usava-se fio twist flex, que é um fio de aço multifilamentoso, porque não existia o fio de nitinol, né? O que é fio de nitinol? Nós vamos iniciar então a fase de alinhamento e nivelamento com fios de nitinol. Ni é de níquel, Ti, titânio, e NOL, N-O-L, Naval Ordnance Laboratory, que é o laboratório da Marinha Americana onde esta liga foi desenvolvida. Então é uma liga que apresenta uma série de vantagens em relação ao fio de aço. Então nós vamos sempre começar o alinhamento e nivelamento dos nossos pacientes com fios de nitinol. De baixo calibre, né? Depois eu vou mostrar toda a sequência, 0,12, 14, 16, 18, 20. Então nós começamos geralmente com fios redondos e aí nós vamos para fios retangulares, tanto de nitinol como de aço. Então qual que é a diferença do fio de nitinol para o fio de aço? O fio de nitinol, ou nitinol, né? Ele tem a capacidade de memória de forma. Então, eu pego o fio de nitinol, amasso e ele vai voltar à sua forma original, liberando uma força suave e constante. Então, de novo, memória de forma, liberação de forças suaves e constantes. Ele não aceita dobras, tá bem? E ele pode ser termoativado. Existem fios de nitinol convencionais e tem fios de nitinol termoativados. O que é isso, professor? Se eu tiver um dente muito desnivelado em relação ao outro, eu consigo passar
um gelo nesse fio de nitinol e ele se torna mais flexível ainda. E aí eu consigo inserir nessa canaleta desse dente que está desnivelado. E aí quando o paciente fecha a boca, na temperatura da boca, ele volta a se tornar um pouco mais rígido, levando o dente para a posição. Então o termoativado, ele só é nitinol, não existe fio de aço termoativado. Então o nitinol, ele tem o nitinol convencional e tem o nitinol termoativado. Os dois têm as mesmas propriedades, porém o termoativado, ele tem uma propriedade de mudar a composição cristalográfica dele momentaneamente. Então eu no consultório colei um tubo de segundo molar, eu já estou num fio 18 nitinol superior. E aí colei um tubo 1727, o 1727 está muito fora da posição. Então o 16 está aqui, o 17 está aqui, eu tenho que passar um fio. Então eu teria que voltar para o 12. Então eu não faço isso, eu pego um 18 mesmo, Nitai termoativado, pego um Endo Ice, aquele sprayzinho para teste de vitalidade pulpar da endodontia, passo no fio, tá? Esse fio fica super flexível, vou lá na boca do paciente, insiro no tubo do segundo molar e aí, com a temperatura da boca que fica em torno de 35, 36, 37 graus, esse fio se torna rígido de novo e aí vai levar o dente para a posição, tá? É fantástico. E aí o fio de aço, ele é usado num segundo momento na sequência de alinhamento e nivelamento. Então o fio de nitinol, ele entra quando os dentes estão girados, quando os dentes estão apinhados, né? Então a gente vai corrigir praticamente todas as rotações, giroversões, binários, dentes fora do arco, tudo com fio de nitinol. E aí o fio de aço, ele já é um fio mais rígido, ele é um fio que vai fazer uma força muito mais elevada, ele não tem memória de forma. Se eu forçar um fio de aço, ele sofre o que nós chamamos de deformação permanente. Ele dobra e não volta para a posição original dele, tá? Ele é usado ao final do alinhamento e nivelamento, tá? Ele é usado ao final do alinhamento e nivelamento, tá bem? Então, está escrito ali nesses slides, a gente vai aumentando a espessura dos fios de nitinol até chegar num fio mais calibroso e colocar o fio de aço, tá? E no alinhamento e nivelamento nós vamos dissolver todo o apinhamento, rotação, extrusão e tudo mais, tá bem? Então, aí é um fio de nitinol da GAC. Tem muita gente que fala nitinol, fio de Nitai, fio de NIT, é tudo a mesma coisa, é níquel e titânio, tá? Então a primeira liga foi descrita lá em 1960 no Naval Ordnance Laboratory nos Estados Unidos, tá bem? Então aqui nós temos algumas fotos do fio de nitinol, né? Então as características do fio de nitinol: memória de forma, liberação de força suave e constante, não aceita dobras, não aceita solda, ele tem a super elasticidade, então eu passo o fio aonde eu quiser e ele vai voltar trazendo o dente para a posição, desde que tenha espaço, né? Lembrando sempre disso, tá? Então no primeiro caso foram extraídos 4 pré-molares, o canino vai vir em direção à extração, e nos dois casos embaixo os dentes serão vestibularizados. Se não tem espaço e você passa o fio, então não tem espaço para esse incisivo, aí você vai lá e força, passa o fio, ele vai vestibularizar, né? Porque esse fio tende a voltar à sua posição original, levando o dente para vestibular, tá bem? Então ela tem essa liga, né? Tem a característica de voltar à sua posição original. E chama-se memória de forma. Como eu já falei, né, a grande característica do fio de nitinol é a memória de forma. Então eu tenho aqui a foto de um paciente com o fio de nitinol. Esse aqui é um fio de nitinol. Você não consegue fazer isso com fio de aço, né? Então não adianta eu tentar passar fio de aço num dente que está girado, num dente que está em infravestibuloversão, tá? Você não vai conseguir passar o fio de aço nesses dentes. Então o alinhamento e nivelamento, ele tem uma sequência lógica de fios durante esse alinhamento e nivelamento, né? Então a gente vai começar com fio redondo até chegar num fio retangular. Existe uma dúvida muito grande
né, na hora que vocês estão começando a fazer ortodontia. O fio redondo ele pode ser nitinol ou aço. E o fio retangular também ele é nitinol ou aço. Então, muitas vezes o aluno confunde. Ah, professor, eu vou colocar um fio retangular. E aí eu pergunto sempre, é nitinol ou é aço? Né? Na cabeça do aluno, o fio retangular é só aço. Não. Então, existem fios redondos de nitinol e fios redondos de aço. E fios retangulares de nitinol e fios retangulares de aço. Qual a diferença entre fio retangular e fio redondo? O fio redondo só tem uma medida, então 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20. Ele só tem uma medida. Agora o fio retangular, ele tem duas medidas, né? Ele é 14 por 22, 16 por 22, 17 por 25, 19 por 25, 21 por 25, tá? Então, sempre que eu for comprar um fio, vou usar um fio, se for um fio redondo, só tem uma medida. Se for fio retangular, eu vou sempre ter duas dimensões. Então, professor, eu vou colocar um fio retangular 17 por 25, 19 por 25, 16 por 22. Aí eu vou perguntar, é de aço ou é de nitinol? Ah, é de nitinol, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro isso na cabecinha de vocês, tá bem? Outro conceito muito importante nesse momento... Opa, voltei para frente. Outro conceito muito importante nesse momento, qual que é? Né? Vamos ver se eu consigo explicar isso de uma maneira mais simples, né? Quando a gente começou a fazer ortodontia, né, há alguns anos atrás, né, há uns 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha o fio de nitinol, então a gente tinha que começar a fazer o alinhamento e nivelamento com fios de aço. Então a gente começava a fazer esse alinhamento e nivelamento com dobras, né? Então a gente usava muito essas dobras entre um braquete e outro. Para que serviam essas dobras, professor? Para aumentar a deflexão desse fio. Então quando eu falo deflexão, o que seria a deflexão? É a distância em que o fio pode se flexionar sem que ele sofra uma deformação permanente. O que é isso? Então, um dente está aqui atrás, ó. Então, eu pego um fio e começo a apertar, isso chama deflexão. O quanto que um fio pode deflexionar sem ele amassar. Então, qual fio que pode ser defletido com maior capacidade sem sofrer deformação permanente? O nitinol ou o aço? Sem dúvida, o nitinol, né? Então, o nitinol ele tem um poder de deflexão muito maior do que o poder de deflexão do fio de aço. O fio de aço, se eu começar a apertar, ele em uma pequena distância ele já amassa. O fio de nitinol não, ele consegue vir até lá atrás e trazer o dente para frente sem sofrer uma deformação permanente. Quando eu falo deformação permanente, ele amassa. Depois eu vou fazer um filminho para vocês, vocês vão entender melhor, tá bem? Então, alguns princípios da deflexão, né? Então, quanto maior o diâmetro do fio, então está escrito ali, quanto maior o diâmetro do fio, menor a deflexão. Como assim, professor? Se eu pegar um fio 0,14 nitinol e um fio 0,20 nitinol, qual que é mais grosso? O 0,20. Então, eu tenho dois exemplos aqui. Um paciente que está com um apinhamento muito grande, eu vou tentar pegar esse lateral com fio 0,14. Ou tentar pegar esse lateral com fio 0,20. Qual que vai ter mais deflexão? O 14 ou o 20? Sempre o 14. Então, quanto menor o calibre do fio, maior a deflexão. Quanto maior o diâmetro do fio, menor a deflexão. O que significa isso? Se eu tenho um apinhamento muito grande, se eu tenho um dente muito girado, se eu tenho um dente que eu vou tentar capturar que está muito distante do arco, eu tenho que colocar um fio mais fino para ele ter maior deflexão e não sofrer uma deformação permanente. Beleza? Quanto maior o diâmetro do fio, maior a magnitude de força também, né? Então isso é óbvio. Então, se eu pego um fio 14 e comparo com o fio 20, lógico que o fio 20 vai ter maior força do que o fio 14, tá bem? Outro conceito muito importante seria em relação ao comprimento de fio
entre um braquete e outro. Por isso que eu estava falando da mola, né? Das alças. Então, por que a gente fazia essas alças entre um dente e o outro? Então, é para tornar o fio mais flexível. Então, quanto maior o comprimento de fio entre um braquete e o outro, maior a deflexão desse fio. Mas, professor, o que isso interessa para a gente? Vamos entender. Se eu tenho 4 incisivos inferiores aqui, os 4 incisivos inferiores, quando a gente cola, os braquetes ficam muito próximos, né? Então, é muito comum o paciente ter apiamento na região dos incisivos, né? Então, vocês vão ver isso clinicamente. É muito mais fácil você colocar o fio nos incisivos superiores, que a distância entre os dentes é maior, do que nos incisivos inferiores. Então, quando eu tenho os incisivos inferiores eu tenho às vezes casos com incisivos inferiores com asinha de borboleta. Um braquete está quase encostado no outro, eu não consigo passar o fio nesses braquetes, porque eu não consigo fazer com que o fio sofra deflexão, porque a quantidade de fio entre um braquete e o outro é muito pequena, tá? Então por isso que eu falo, às vezes não tem espaço, não cole, não é nem para colar, porque quanto maior o comprimento entre um braquete e o outro, maior a deflexão, menor a distribuição de força, mais fácil você alinhar aquele dente. Então, de novo, se você tem muito apiamento embaixo, escolha um dente embaixo e desça sem colar, porque daí a distância entre esse bracket e esse é muito grande, eu consigo fazer com que o fio sofra uma deflexão, alinhe esses dentes para depois conseguir puxar esse com mais controle. Beleza? Então aí um caso de aparelho de Wise com dobras, né? Esse aqui é um caso também de aparelho de Wise que nós tratamos, enfim. Então vamos agora para um slide bem que vocês gostam, né? Que seria a sequência de alinhamento e nivelamento mais tradicional que nós temos, que a maioria das pessoas usa, tá? Nos braquetes convencionais. Então nós vamos começar alinhando e nivelando o arco superior e arco inferior com o aparelho ortodôntico corretivo ou com fio 0,12 de Nitinol. Tá? Se o apiamento for muito grande, pode ser 0,12. Eu não gosto de usar 0,12. Eu uso já o primeiro fio 14 de Nitinol. Daí passo 16, passo 18, passo 20, 17 por 25, 19 por 25 Nitinol. Então, os últimos dois são fios retangulares, tá bem? E aí nós entramos numa sequência de fio de aço. 16 aço, 18 aço. Eu coloquei ali 16 e 18, seriam os fios ideais para colocar a mola aberta. Eu vou explicar depois detalhes de mecânica de mola aberta, tá? Então 16, 18 aço, 20 aço, 17 por 25, 19 por 25. Essa seria uma sequência tradicionalíssima da sequência de alinhamento e nivelamento. Preciso usar todos esses fios, professor? Não, não precisa. Vocês vão ter depois um discernimento de quando usar uma sequência mais simples do que essa aqui. Mas essa aqui é a sequência básica. Se você não quiser errar, você pode seguir essa sequência para todos os pacientes. Uma regra básica é a seguinte: a partir do momento que eu entro nos fios de aço, geralmente eu não retrocedo para os fios de nitinol, a não ser que escolha um braquete, né? Então eu já estou no fio 20 aço. Então, aquela sequência em azul, 14, 16, 18, tudo de nitinol, ao final daquela sequência é bem provável que você não tenha mais apinhamento, você não tenha mais giroversão, tá? E aí nós vamos entrar na sequência de aço para finalizar o meu alinhamento e nivelamento, tá bem? Então vamos ver alguns exemplos, tá? Então deixa eu abrir um caso aqui. Aqui, ó. Que é uma paciente muito antiga que nós tratamos, tá? Ela apresentava uma atresia maxilar muito grande, né? Então a Michele, 17 anos, nós vamos falar bastante dela na aula de expansão maxilar, mas ela apresentava uma atresia maxilar bastante acentuada, né? Mordida cruzada posterior do lado direito, tem um dente cruzado, classe 1 de canino, classe 1 de canino do lado esquerdo, classe 1 de canino do lado direito. E a grande queixa da paciente era esse apinhamento que ela tinha no arco superior e também o apinhamento que ela tinha no arco inferior. Então dá para ver que ela tem uma atresia maxilar muito grande, apesar dela ter pouca mordida cruzada posterior, ela tem uma atresia maxilar bem severa.
e um apinhamento grave no arco inferior e um apinhamento também grave no arco superior. Então, dentro da mecânica orto-Furquim que nós preconizamos, apesar dela ter 17 anos, nós tentamos fazer uma disjunção maxilar no arco superior para conseguir espaço nesse arco superior. E nesse arco inferior, a proposta de tratamento foi desgaste associado a um pouquinho de vestibularização desse incisivo. Quem estiver pensando em tentar conseguir espaço por meio de uso dessa perda aqui do primeiro molar inferior do lado direito, a gente não consegue puxar os dentes anteriores para lá, porque senão eu vou perder essa relação de classe 1 que eu tenho aqui. Então, se eu puxar esses pré-molares para cá, para criar espaço para os incisivos, eu vou perder essa relação sagital que eu tenho aqui, que está correta. Então, no arco inferior, a ideia foi vestibularizar um pouco, até mesmo porque existe trespasse horizontal aumentado nesse caso. Então, eu consigo vestibularizar um pouquinho. Outra opção seria extrair dente, tá? Para melhorar perfil facial da paciente, extrair 4 pré-molares. Na verdade, extrairíamos 3, porque ela já tem um molar perdido de um lado. Discutimos com a paciente e nós preferimos, né, não fazer com extração, tá bem? Então ela tem a perda do primeiro molar inferior do lado direito, ela tem os outros terceiros molares que vão ser extraídos, e aí nós fizemos a disjunção maxilar, né? Bandamos 4 dentes, 2 pré-molares e 2 molares, confeccionamos um aparelho chamado RAS para fazer a disjunção maxilar, fazer a expansão rápida da maxila nela. Fizemos 2 expansões rápidas da maxila. A primeira não deu certo, deu problema no aparelho, soltou a solda. Isso eu vou explicar melhor em aulas futuras, né? E tivemos que fazer uma outra moldagem, outra transferência. Confeccionamos um novo aparelho para fazer a disjunção maxilar dela, tá? Abriu a sutura palatina mediana, abriu muito pouco, mas abriu, tá? Então houve sucesso da abertura da sutura palatina mediana. Olha lá, a sutura rompida, a sutura aberta, e aí nós colamos o aparelho fixo superior, colamos o aparelho fixo inferior, e aquela regra que eu falei já para vocês, aqui é uma mecânica super antiga, né? Eu mostro esse caso que a gente ainda, no lugar do nitinol, nós usávamos fio twist flex, então não tinha nitinol, nós usávamos o twist flex, mas hoje em dia seria um 14, um 16 nitinol no arco inferior, tá? E aí alinhamos, nivelamos, deixamos aquele incisivo lateral de fora, não tem espaço para ele, vamos deixar de fora. Então passamos toda aquela sequência, se fosse hoje em dia nós iríamos passar toda aquela sequência de nitinol, presta atenção no que eu estou falando. Passamos toda aquela sequência de nitinol e deixamos aquele incisivo lateral de fora, tá? Aí a hora que eu cheguei no fio de aço, 16 ou 18 aço, eu vou colocar mola de secção aberta aqui. Nós vamos explicar certinho como é que coloca essa mola de secção aberta aqui nessa região, tá? Então colocamos mola de secção aberta, abrimos um espaço para o incisivo lateral e aí nós estamos puxando o incisivo lateral para frente. Então nós chegamos até o fio de aço, abrimos espaço para o incisivo lateral para depois voltar para um fio de nitinol para capturar esse dente que está aqui atrás, né? Então aqui, ó, chegamos no fio de aço, colocamos mola de secção aberta e aí voltamos para um fio de nitinol, que é um fio flexível, que pode sofrer deflexão, e capturamos aquele dente que está lá atrás e puxamos ele para frente. Então prestem atenção nisso. Então passamos toda a sequência de nitinol, chegamos no aço, abrimos espaço com a mola e aí capturamos aquele dente lá atrás para puxá-lo para frente com o fio de nitinol de novo, tá bom? Então, olha lá, foi capturado com fio de nitinol. Dá para fazer isso com fio de aço? Não! Nós usamos o fio de aço para abrir espaço com mola. E aí, após a abertura do espaço com a mola, nós voltamos para um fio de nitinol para capturar esse dente e colocá-lo na posição, tá bem? Aí a sequência de alinhamento e nivelamento, o arco superior já numa conformação muito melhor, tá? Aí a comparação do início e final, né? Já houve uma melhora muito grande no sorriso dela, na estética. Olha a conformação do arco superior, que fantástico, gente.
Eu acho que ela é uma paciente biprotrusa, aceitaria até a face dela a extração de elementos dentários, mas ela não quis. Aí nós chegamos no fio retangular em cima, fio retangular embaixo. E nesse fio retangular que nós vamos fazer o fechamento desse espaço aqui, ó, da perda do molar. Eu não vou fazer o fechamento antes, porque senão ele vai deitar. Eu só faço com fio retangular para o fio retangular ele encaixado na canaleta com bastante precisão, e aí eu consigo trazer esse dente de corpo e não por meio de inclinação dentária, tá bem? A comparação, né, das fases aqui no último fio de alinhamento e nivelamento, que é o fio retangular, mas ainda falta encaixe, né? Ainda falta finalização, falta intercuspidação. Então, não é porque eu cheguei no fio retangular, no último fio de alinhamento e nivelamento, que acabou o caso, né? Então, eu tenho que finalizar, eu tenho que intercuspidar, eu tenho que usar elásticos mais pesados, né? Aí a comparação dos arcos. Já aquela fase que o paciente está feliz da vida, ele quer tirar o aparelho e você ainda não está feliz porque os dentes não estão encaixados perfeitamente. Aí a fase de intercuspidação, os elásticos verticais para encostar os dentes. Se vocês repararem, olha como essa região posterior ainda está aberta. E aí usando os elásticos de intercuspidação, vai encaixar melhor a região posterior. Esses aí são todos elásticos de intercuspidação. Olha a região posterior como melhorou o encaixe oclusal, né, a interdigitação dos dentes posteriores. A face da paciente ao final, tá? Sorriso, eu acho que tá lindo, muito legal. Conseguimos um trespasse vertical e horizontal adequados, uma classe 1 de molar, classe 1 de canino, ali mantendo o espaço do dente que foi fechado, porque eu mandei fazer uma contenção removível também no arco inferior. Tá, dos dois lados, olha que encaixe perfeito, gente. Classe 1 de canino, classe 1 de molar. A contenção fixa colada, essa é uma contenção chamada higiênica, tá? O espaço do molar foi fechado com a mesialização dos dentes posteriores. Antes e depois. Antes e depois. A face tá boa, né? Não está ruim, não. E o que mais me agrada é esse sorriso dela, né? Harmônico, bem interessante. Olha lá a foto frontal, dissolvemos o apinhamento superior, dissolvemos o apinhamento inferior, sem tanta protrusão, né? Não protruímos muito, dá para ver que os dentes estão até bem posicionados, não houve aquela protrusão tão grande, porque eu consegui fazer a disjunção maxilar, ganhando espaço também por meio da disjunção maxilar, tá bem? Contenção inferior, a panorâmica inicial e panorâmica final. E um ano depois de controle. A única coisa que eu consigo ver é que houve recidiva, né? Abrir um pouquinho de espaço daquela região que foi extraído o molar, porque ela não usou a contenção removível, né? Então, hoje em dia eu faria uma contenção fixa ali para não abrir aquele espaço, tá? Porque contenção removível no arco inferior geralmente o paciente não usa, tá bem? Então, olha lá, o arco inferior muito bem contornado, né? Tudo muito bem alinhado, nivelado. E o arco superior dá para ver nitidamente a quantidade de expansão que eu consegui, não só por meio do disjuntor, mas também com os fios, com alinhamento e nivelamento, tá bem? Olha lá, a disjunção superior e a expansão dentoalveolar que eu consegui no arco inferior, certo? E aqui, para a gente finalizar essa primeira parte, a gente vai falar sobre uma sequência mais moderna, digamos assim, de alinhamento e nivelamento. Esse aqui é um artigo da professora Cláudia, falando de uma sequência mais moderna de alinhamento e nivelamento. Então seria uma sequência usada em braquetes autoligados, mas podemos usar também no braquete convencional. 0,12 Naitai, 18 Naitai termoativado, 16 por 22, 19 por 25. Esses quatro podem ser os 4 Naitai termoativado. Qual que é a diferença do Naitai convencional para o termoativado? Como eu já falei, se você passar o gelinho nele, ele consegue capturar o dente com mais facilidade. E aí entramos numa sequência de aço, 17 por 25 aço, 19 por 25 aço. É uma sequência simples, rápida, simples, que pode ser usada tanto no autoligado quanto no braquete convencional. Tá? Simplifica muito a nossa vida. Pode ser usado em todos os pacientes? Pode. Talvez do 12 para o 18 seja muito radical essa mudança. Então 12, 14
18, 12, 14, 16, 18, eu acho legal. Nesse início, não forçar tanto a mudança de um fio muito fino por um fio muito calibroso, tá? Para dissolver com mais facilidade aquele apinhamento, tá bem? Em relação aos fios, né? O fio que a gente mais usa é o fio da Morelli e ele tem 3 tamanhos. Ele tem o P, o M e o G. Antigamente era superior e inferior. E é lógico que nós vamos usar o G para o arco superior e o M ou P para o arco inferior para que a tampa seja maior que a panela, certo? Então o M geralmente no arco inferior e o G no arco superior, tá bem? Vamos dar um intervalo, vamos descansar, dar uma esticada nas costas e daqui a pouco nós voltamos para fazer a continuidade dessa aula de alinhamento e nivelamento, certo? Até já, pessoal!